Vai. Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Estamos aqui para mais uma live temática. Que tema é esse, né? A influência do futsal no futebol. A gente está aqui para a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, apoia.se/Futuri, e também para o Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri, Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. E a gente trouxe aqui um Dream Team para falar da influência do futebol, do futsal no futebol. Quem já conhece o Futuri há mais tempo sabe que a influência de outros esportes no futebol é um tema que nos seduz muito. A gente já falou sobre as rotas de ataque do futebol, da NFL, do futebol americano no futebol, a linha de defesa do handebol no futebol, o pick and roll do basquete, os bloqueios do basquete no futebol. E a gente tem, então, um programa inteiro, uma live, para falar da influência do futsal no futebol. Claro que todos os esportes coletivos de conquista de território com bola, de alguma maneira, pode se aproveitar no futebol. Jogadas, posturas corporais, táticas de defesa, táticas de ataque, de construção de jogo. Mas o futsal, ele, além de tudo isso, ele também está na raiz do que se chama hoje de futebol brasileiro. Talvez o futsal, junto com o jogo de rua, sejam os dois principais pilares do jogo bonito, do beautiful game, do futebol brasileiro, como ele é conhecido hoje. E aqui com a gente, já que eu falei em Dream Team, já que eu falei no grande time que a gente... É um time de futsal, né? Pena que eu sou o ponto fraco do time, mas tem aqui um time de futsal com a gente. Começar aqui pelo Alex. Alex, talvez todos aqui já conheçam ele, jogador do Curitiba, do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Fener, da Seleção Brasileira, hoje no time da ESPN. Alex, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma honra para a gente tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Eduardo, boa noite ao Maurício, ao Leitão, ao Wilton, pessoal que está podendo ter aí a oportunidade de acompanhar e falar de futsal, para mim é sempre um prazer. Demais, aqui com a gente também, Rodrigo Leitão, treinador e instrutor na CBF Academy. Dale, Rodrigo. Oportunidade muito, muito boa, né, para a gente discutir um tema que a gente gosta bastante, trazer aí um pouquinho de pimenta para o tempero e falar daquilo que a gente gosta, daquilo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, de todos nós aqui, que é o prazer pelo futebol e pelo futsal, né? Então acho que vai ser bacana demais. Aqui com a gente também, Wilton Santana, Dali Wilton, técnico da iniciação de sub-14 do Atlético Paranaense. Como vai, Wilton? Obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo, Maurício, Rodrigo, Alex, prazer todo meu. Espero que a gente tenha uma boa noitada nesse tema. E aqui também, Maurício Mars, coordenador de cursos técnicos da CBF Academy. O Maurício é uma contratação difícil, eu estou tentando ele desde 2018, mas agora eu consegui. Ele não tinha mais desculpa para me dar de o que estava fazendo, está em casa, né? Ali, Maurício. Boa noite, gente. Eduardo, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aí com amigos e colegas, Rodrigo, Wilton e Alex. Tenho certeza que vai ser um bate-bola bem legal. A influência do futsal no futebol, de alguma maneira, também existe um ponto onde quem está no meio do futebol conversa até que ponto é influência e até que ponto também o futsal limita o jogador na sua atividade no campo. E a gente podia começar até pelo tema das práticas simultâneas, Rodrigo. Práticas simultâneas do futsal e do futebol. O futebol de 11 é talvez o esporte que tenha mais mudado na última década. Não vou falar necessariamente em evolução, mas em mudança mesmo. A gente tem tido uma sequência de vídeos antigos sobre o jogo nos canais de televisão, e a gente nota como mudou esse jogo, na última década principalmente. E a prática simultânea do futsal e futebol, hoje, ela se mantém a mesma? O futsal também, de alguma maneira, mudou a sua configuração? Como é que funciona isso hoje em dia, Rodrigo? Bom, a gente teve um aquecimento hoje, né, com a turma toda aí para falar, discutir um pouquinho sobre os temas da noite.
E essa foi um dos temas que surgiram, né, para a gente conversar, e a gente falou um pouquinho, porque as coisas vêm mudando no futebol, vêm mudando no futsal, as regras têm um impacto muito grande na forma com que as equipes passam a jogar. Então, por exemplo, no futebol, no momento em que o recuo para o goleiro pegar a bola com as mãos, ele deixa de ser admitido, isso muda muito a conformação das equipes, porque aí passa a valer a pena tentar pressionar um pouquinho mais ali na frente, porque agora os zagueiros não podem simplesmente recuar a bola e ponto final. Os zagueiros passam, então, a ter que criar alternativas para jogar, assim como o goleiro. E no futsal não é diferente, né? Então, se a gente traçar um paralelo das coisas que vem acontecendo, o Alex mais cedo falava sobre isso, né? Do futsal que ele jogou e do futsal que o filho dele está jogando. Quer dizer, as mudanças e as coisas que vêm acontecendo e como isso impacta, né? Na aprendizagem do jogar, né? E aí não importa se é jogar futsal ou se é jogar futebol de campo, mas certamente, né, Eduardo, as mudanças de uma ou de outra modalidade, elas fazem com que esse convívio ele possa ser mais íntimo ou não, mas, acima de tudo, que a gente consiga entender melhor, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem certeza de muitas coisas que envolvem as transferências. A gente sabe de algumas coisas, a gente tem algumas direções, mas como o futebol e o futsal são coisas vivas e dinâmicas que vão mudando tanto regra, formato, forma de jogar, então a gente tem que tentar entender isso num debate bem amplo, porque não é fácil entender essas nuances a partir dessas mudanças que você perguntou. Alex, a gente vê na prática a evolução, cair na armadilha da evolução também, na mudança do futebol dia a dia, velocidade, postura corporal, a participação maior do goleiro. O futsal mudou também na última década, é um futsal diferente. Hoje ele está mais compatível com a velocidade e com a força física que os outros esportes têm demonstrado a cada dia que passa. Como é que tu vê o futsal hoje? É que quando a gente vai falar de futsal, a gente tem que entender do que a gente está falando, né? Por exemplo, se nós olharmos o futsal adulto, foge um pouquinho daquilo que a gente está conversando. Quando a gente tem que falar em futsal ligado ao futebol, a gente está falando de um futsal de formação. E aí as mudanças, elas existem, mas as situações básicas do jogo são as mesmas. Ninguém joga sem dominar uma bola. Ninguém joga se não passar bem para o seu companheiro. Ninguém joga se não cortar espaço. E aí as outras coisas que são as mudanças mais visíveis, a velocidade, a força, a diminuição do espaço, eu acho que aproxima mais ainda da quadra. Agora, o conceito básico que é jogar futebol, que é aquela coisa que você tem que ter argumentos para resolver qualquer situação que aconteça, o futsal ele segue te oferecendo. Mas deixa uma coisa aqui, claro, quando a gente está falando em futsal, é futsal de formação, porque se nós começarmos a olhar para o futsal adulto, aí foge um pouquinho do tema que é discutido, que é essa coisa entre a quadra e o campo. Acho muito legal essa delimitação que o Alex fez, Wilton, porque a gente, claro que fala futsal de forma ampla, mas o futsal que influencia o futebol é o futsal de formação, que também influencia na formação do atleta de futebol. Então, é lá na base que as coisas acontecem. Eu acho que a pessoa indicada para falar sobre isso aqui, nessa questão, é tu mesmo, Wilton. Então, como é que é essa prática simultânea do futsal e futebol? Como ela era e como ela é hoje, Wilton? Sabe que hoje, né, nesse aquecimento que o Rodrigo propôs, nós conversávamos exatamente sobre isso. Essa prática era diferente no passado. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo do Alex, mas há também outros exemplos, né? Então qual é a grande diferença? Eu me lembro de quando eu joguei, e é evidente, isso, eu sou de 69, quer dizer, eu sou de uma outra geração, não é a mesma geração do Alex,
Mas quando eu cheguei no Flamengo, na década de 80, eu cheguei com 16 anos. Eu só joguei futsal. O futebol que eu joguei era um futebol ou de rua, quer dizer, informal, sem um treinador, sem treinamento, e aquele futebol que a gente jogava na universidade, de final de semana, que era na escolinha, chamada escolinha de futebol, até com um grande mestre do futebol, que era o Otavinho, o professor Otavinho, Otávio de Paula Nascimento. E isso deve ter acontecido com o Alex também, na resenha que ele fez hoje, ele também demonstra isso. Eu cheguei no Flamengo, a geração de Djalminha, Nélio, Paulo Nunes, os meninos que eram do Rio, Djalminha, por exemplo, Luiz Antônio, Nélio, eles jogavam futebol e futsal. A briga no clube era essa, em que momento que eles parariam de jogar futsal e se dedicariam completamente ao futebol. Isso acontecia quando eles praticamente viravam profissionais, ou juniores. Ou seja, quando eles começavam a treinar diariamente isso já era com 17, 18 anos de idade. E hoje, comparado ao que eu vejo, por exemplo, nos clubes de futebol, eu vou dar o exemplo do Atlético, mas há outros, o Fluminense, o Ceará, o Santos, Corinthians, eu vejo que a prática, como o Alex mencionou, ela acontece num determinado período, simultânea. Ali até os 13 anos de idade. No Atlético, essa prática vai até os 13 anos de idade. Ela é incentivada, entende-se o futsal como um esporte que contribui, que colabora na formação do jogador de futebol até os 13 anos de idade. Então, existe uma grande diferença entre o passado e o presente, em se tratando aí dessa prática simultânea. Hoje é uma prática quase que institucionalizada em alguns clubes de futsal e futebol, até esse momento da iniciação. Quando faz a transição para um projeto de formação esportiva, isso acontece na Sub-14, já não se joga mais futsal, já não se treina mais futsal. Maurício, qual é a tua visão sobre essa questão das práticas simultâneas de futsal e futebol, de como era anteriormente e hoje com a evolução dos dois esportes, mas ainda focando na base, como bem delimitou o Alex, passado e presente? Qual é a tua visão sobre isso? Eduardo, eu acho que o Rodrigo, o Alex e o Wilton cobriram bem essa questão, mas eu penso assim, no passado era uma prática espontânea, né? Não tinha o futsal que o Alex jogou na ABB, ele não tinha conexão com o futebol que ele jogava no Curitiba. E isso era feito de maneira aleatória e deu bons resultados, né? A gente tem excelentes profissionais de futebol que vieram do futsal e isso acontece até hoje. Hoje há uma tentativa, como o Wilton explicou, de se estruturar isso, de colocar o futsal como uma parte de iniciação e que se estende para o campo. Eu tenho dúvidas se tem que começar ou terminar. Muitas vezes as pessoas perguntam, até os 13 você não começa a trabalhar? Eu tenho dúvidas, por que a gente não pode esticar talvez até os 14, 15, 16, não sei. Há que se experimentar, ou talvez há que se estudar do ponto de vista científico a evolução disso. O que eu acho é que essas práticas simultâneas, a minha percepção, elas são sempre bem-vindas. Nós jogávamos futebol, e tem dados para isso, 4, 5 horas por dia, né? De forma espontânea, de forma de lazer, futebol de rua e futsal. Então, obviamente que em outras estruturas, né? Uma estrutura totalmente informal. Então, eu vejo que o desafio dos clubes de futebol e de futsal é conversarem, é se alinharem, e vejo sempre benéfico para um ou para outro que essa prática se mantenha simultânea. Deixa eu só fazer uma colocação, se você me permite. Vai lá, Rodrigo. Já aproveitar também essa tua colocação que o pessoal no PDF aqui, do Núcleo de Desenvolvimento do Futebol, do Futsal, está mandando um abraço especial para o Wilton Santana e para ti. Tá certo. Um abraço para a rapaziada. É só para não esquecer, senão eu vou perder um gancho do que o Maurício falou. Porque uma coisa interessante, que eu discutia muito com alguns amigos, o Barata, que é um cara do futsal aqui, que é lá do Santos, né, coordena o futsal do Santos, conversava muito sobre o seguinte: o futsal ele tem que ter fim nele mesmo, ou ele tem que ter fim no futebol de campo, né? E a minha percepção é de que, não sei se vocês concordam ou não,
mas enquanto o futsal tiver fim nele mesmo, eu acho muito melhor do que quando a gente usa o futsal pensando no campo. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes se usa o futsal, e aí, claro, isso é uma discussão muito mais ampla para saber quando, onde, de que maneira, mas quando eu uso o futsal para colocar jogadores no futebol de campo, aí no final eu não tenho nenhum jogador de futsal, nenhum jogador de futebol de campo, e eu começo a adaptar o futsal para o campo. Quer dizer, eu penso que não. O futsal ele tem a essência dele, né? E agora com as práticas mais formais dentro dos clubes, eu penso que seria muito bom se ele continuasse com a essência dele e que isso contribuiria demais depois para o futebol de campo. Desculpa atravessar. Não, e uma coisa que é importante que a gente relate e perceba é o seguinte, trazendo a minha geração, a geração do Maurício, a geração do Wilton, o Rodrigo um pouco mais novo, talvez já tenha pego esse novo momento. Mas uma criança de 14 anos, na minha geração, era uma criança de 14 anos. Perfeito. Era um menino com potencial a ser jogador de futebol. Hoje um menino com 14 anos no Atlético, no Curitiba, no Corinthians, no Cruzeiro, é um menino com potencial para ser um bem maior do clube. Hoje, com essa coisa de contrato de formação, eu sei porque eu convivo aí com a meninada, então tem menino de 14, 15 anos que ele se comporta como jogador de futebol. Eu, por exemplo, eu vivenciei uma experiência no Curitiba que para mim foi muito rica, depois que eu fiz a licença ali com o pessoal da CBF, que o Maurício comanda, o Rodrigo foi um dos nossos professores, eu tinha que cumprir algumas horas e eu acompanhei o Sub-17 do Curitiba, e essa é uma situação que me marcou muito, porque eu conversando com o professor César, que é o treinador, e eu me apresentei para essas horas numa segunda-feira, às 9 horas da manhã. E aí o pessoal organizando o treino, eu encostei no menino e perguntei para ele, como é que foi teu fim de semana? O fim de semana dele, o professor César e a comissão deu treino para ele no sábado pela manhã, acabou ali por volta de 11 horas, e eles voltaram segunda-feira para treinar. Sábado à tarde e domingo à tarde eles não tocaram na bola. Sábado à tarde e domingo durante o dia, eles não tiraram a bunda de cima do sofá. Porque na cabecinha deles, eles são jogadores de futebol profissional que segunda-feira tem que se apresentar para treinar. Na nossa geração, assim que... E Alex, talvez nem tenham assistido o jogo. Não, essa era a minha segunda pergunta, que eu fiz para os meninos, e os meninos eles foram muito sinceros e responderam. Eles tinham assistido o jogo da Liga Inglesa. É óbvio que você tem que assistir a Liga Inglesa que está mostrando, mas é uma realidade muito distante. A realidade para aqueles meninos que estavam ali era ver o jogo do Curitiba, do Atlético, no Campeonato Paranaense, no sábado e naquele domingo. Então, essa coisa do contratual, da Lei Pelé, que hoje você se obriga a fazer um contrato de formação aos 14 e o primeiro contrato aos 16, dá ao jogador uma leitura errada de que ele é jogador de futebol com 14, com 15, com 16 anos. E lá atrás, trazendo para a minha geração, para a minha história, por exemplo, eu estreio no profissional do Curitiba num domingo, 2 de abril de 95, 3 de abril eu me apresento na BB para jogar um jogo do Campeonato Metropolitano. Eu não jogo o jogo do Campeonato Metropolitano da categoria adulta, porque a diretoria do Curitiba fala, não, você é jogador de futebol, você não pode mais jogar salão. E aí eu viro para eles e falo o seguinte, então vocês vão ter que fazer um contrato comigo, porque o que me sustenta, o que me mantém, o que faz com que eu pegue o ônibus da minha casa e vá para o Curitiba treinar, é a BB, é a quadra, não era o campo. Então eu passo a ganhar dinheiro, eu passo a ganhar a primeira situação com o campo aos 17 anos depois de ter estreado. O que me levou até ali, dos 9 aos 17, foi a quadra, foi o futsal. E hoje é diferente. Hoje, quando você pega um menino com contrato de formação e ele ganha ali seus 500, 600 reais, é meio que uma obrigatoriedade dele largar a quadra, porque teoricamente tem um outro clube pagando. Então essa diferença é uma diferença que a gente tem que pontuar, porque hoje ela é muito viva. Então muito mais que essa transição natural, só da parte de bola, de técnica, a gente tem que levar para o lado da lei também, que ela mudou,
É óbvio que aquela lei lá atrás era horrível, porque te prendia, mas a lei de hoje, ela engana muita gente. Você não consegue ter uma situação de um determinado menino que com 14 anos ele vai ser um grande jogador. E aí ele começa a perder situações que são situações simples, que é o simples desejo de juntar com o amigo ali, vamos petecar uma bola, porque na cabecinha dele ele não pode, porque é jogador de futebol profissional. A gente falou aqui, Alex, sobre os dois pilares do futebol brasileiro, né? O futsal e o jogo de rua. Hoje, o jogo de rua, o caos de jogadores na rua praticamente não existe mais, porque não existe mais a possibilidade do jogo na rua. O futsal, de alguma maneira, substitui isso? Tu acha que, de alguma maneira, o futsal pode complementar aquele outro pilar do futebol brasileiro, o jogo de rua, de alguma maneira? Não, eu acho que nada substitui o jogo de rua, porque o jogo de rua não tem regra, né? A partir do momento que você vai para um lugar, o treinador impõe uma regra, dá um colete para cada um formar um time, já não é mais jogo de rua. O jogo de rua era aquela coisa que o cara batia na tua casa, você ia, um tava de sapato, o outro tava de tênis, o outro tava descalço, de um lado do campo tinha grama, do outro tinha asfalto, do outro tinha pé. Também, né? E eu, por exemplo, eu com 9 anos, eu jogava infantil com 14 anos. Hoje, se você falar para um pai que o menino vai jogar com um menino de 14 anos, pelo amor de Deus, você vai machucar meu filho. Então, essas coisas mudaram muito. A sociedade mudou nesse sentido. Então, eu acho assim, o futsal, ele complementa, ele te ajuda, ele te dá base, mas substituir a coisa da rua é impossível. E, infelizmente, a gente perdeu. A gente não recupera mais isso. Wilton, o que o treinador de futebol espera quando recebe um jogador que vem do futsal? O que esse jogador pode oferecer para o treinador? Tu sabe que, antes mesmo de a gente entrar nesse assunto, que eu acho que o Rodrigo também recebe muitos jogadores de futsal, né, oriundos do futsal, eu avalio que essa intervenção do Alex, ela fecha uma questão, Rodrigo. Não sei se tu pensa assim. Porque as demandas sobre um jogador hoje de 14 anos, elas são muito diferentes do que foi no passado, do que eram no passado. Então eu avalio que a trajetória que está sendo ofertada é exatamente essa. Essa prática simultânea, ela acontece até um determinado período, e depois, esses meninos que estão, sobretudo nos clubes de maior visibilidade, eles não são mais jogadores de futsal. Assim, ó, o Maurício, ele diz assim, a gente poderia tentar estender isso, mas assim, vivendo o dia a dia de um grande clube, as demandas são outras. Esses meninos, eles são remunerados já pelo clube, eles têm empresários, alguns deles são patrocinados, eles vivem como o Alex falou, eles vivem uma dinâmica diária, um cotidiano, como se fosse um jogador profissional. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu converso isso com o Paulo André, por exemplo, que é o diretor de futebol no Atlético, para a gente não dar um tiro no pé. Porque essa precocidade, eu não sei aonde ela vai levar. Essa exclusividade, eu não sei onde ela vai levar. Então, por exemplo, no Atlético Paranaense há outras iniciativas. Os garotos aprendem inglês, os garotos participam de outros esportes, inclusive o futsal é um deles, mas tem o badminton, tem o basquete, tem outras práticas que tentam dar, entre aspas, um colorido maior a esse momento da vida, que com 14 anos não é nada ainda. Não há nenhuma garantia que um menino de 14 anos vai se transformar num jogador profissional. Aliás, essa garantia não há até mais para frente. Por exemplo, hoje existe um campeonato brasileiro sub-17 de futebol. A rotina desses meninos, ela é uma semelhança, ela já é uma antecipação do que vai ser a vida de um jogador profissional. Eles viajam o país, eles jogam nos estádios. Isso não existia, Alex. A gente não jogava no Morumbi, não jogava na Fonte Nova, não jogava no Mineirão. Nós jogávamos, quando muito, no grande estádio da tua cidade. No Rio de Janeiro, Maracanã, o Couto Pereira, não é? Era uma outra coisa. Quando tinha grama. Era muito diferente. Quando tinha grama. Assim, ó, que essa questão, Eduardo
ela é de uma complexidade, cara, que, assim, eu só tô entendendo o futsal, eu só tô vendo a possibilidade do futsal existir enquanto prática simultânea, associado ao futebol, até por volta dessa faixa etária, por conta dessas questões do entorno esportivo, que cercam essa criança, esse jovem, esse adolescente. Não Tá, é só estendi muito aqui, desculpe. Não tem problema. Aqui no Futuro a gente adora situações complexas e discutir isso a fundo. A relação que se trata aqui não é basicamente da influência do futsal no futebol, mas também da influência do contexto todo que envolve a entourage que cerca o jogador hoje em dia na sua formação. Acho isso absolutamente fantástico da gente tratar, porque se a gente começar a falar aqui da influência do futsal no futebol como formação de jogador, a gente não pode se determinar, se limitar a isso, tem que ir mais adiante. Mas eu vou pedir para o Rodrigo aqui perguntar para o Rodrigo saber o que ele espera quando ele recebe um jogador de futsal no time dele, o que ele espera, qual o pacote que ele espera receber. Bom, ao longo dos anos, o que eu vim percebendo, muitas vezes, assim, por eu ter jogado futsal e por ter começado como treinador no futsal, eu sempre enxerguei, né, de alguma maneira, os jogadores jogando futsal, a relação com a bola, o entendimento do jogo, a velocidade para agir e decidir as coisas que vai fazer. Eu sempre achei uma coisa muito interessante no jogador de futsal, né? E quando eu vou para o campo, né, eu percebo que a cultura é totalmente diferente. Então, é claro, aqueles jogadores que estão adaptados, que estão acostumados com o futsal, quando eles estão no campo, eles também estão acostumados a uma cultura diferente de treino, de bola, de time, de movimentação, né? Então, de certa maneira, até a linguagem para poder definir certas coisas, ela fica muito interessante quando o jogador ele tem uma experiência prévia com o futsal, né? Então, tem algumas histórias aí, mas numa delas, coisa de 3 anos e meio, mais ou menos, talvez um pouco menos, mas um jogador chegando ali aos 18 anos, ele jogou futsal até os 16, né? E aí vai para o campo ali aos 16 e meio, e com 17 ele começa a tentar o espaço dele no futebol de campo e com algumas dificuldades, porque apesar de boa relação com bola, boas tomadas de decisão, faltam ali alguns elementos que, em função do espaço, em função do terreno, em função da chuteira, da bola, as coisas são um pouco diferentes, então requer alguns ajustes, e aí quando ele faz esses ajustes, ele deslancha, né? E nesse deslanchar, o que fica evidente é que muitas coisas que ele não viveu no futebol de campo estavam ali, né? Claro que não estavam ali na especificidade do futebol de campo, não estavam ali no entendimento do espaço amplo, de um passe longo, de uma movimentação quando você está distante da bola, mas você faz parte do jogo. E é interessante, né? Porque no futsal, o jogador está sempre fazendo parte do jogo, então nunca está distante de uma próxima ação. E aí, quando ele vai para o campo, aquela enormidade, e aí o jogador do futsal, ele está ali, mas ele é diferente, né? Ele percebe muitas vezes que ele faz parte do jogo, quer dizer, ele faz parte de um jogo, ainda que ele seja o último homem em proximidade da bola. Então, é uma questão bem ampla para se explorar, mas, em linhas gerais, eu acho que o entendimento do jogo, do jogador que passa ali pelo futsal, pela cultura de treino do futsal, pela cultura de ter que se desafiar em pressão de tempo, em pressão de espaço. No futsal, a gente vê muito mais, né, a espontaneidade do drible, né? A gente perde um pouquinho do drible ali em velocidade, mas tem muito do drible ali, corta para cá, já chega um outro, vem de volta para o lado de cá, aí já sai para o outro lado, arma uma batida, o cara fecha, sai de novo, tem muita coisa muito rápida, então coordenação motora o tempo todo ali no talo para a coisa acontecer. Isso quando vai para o campo, né, como o Alex falou logo no comecinho, isso é jogar, são coisas do jogo, quer dizer, que estão presentes no futsal, e que junto com essa cultura de melhor entendimento, de explorar melhor as circunstâncias, os problemas que estão acontecendo no jogo,
eu acho que dão uma vantagem e tiram uma, que é, claro, o quanto rápido ele é capaz de se adaptar às coisas da dimensão do campo, da bola, do gramado. Mas aí é aquela coisa, se é processo de formação, e se isso é bem pensado, isso pode ser bem ajustado também. Enquanto são simultâneos, né, Luto? Isso vai, de certa maneira, vai para um lado e vai para o outro, vai para o campo e vai para o salão. Falei salão. Aliás, só uma coisa, Alex, você me disse que eu sou o mais jovem de todos. Eu acabei de ver aqui que você nasceu em setembro de 77, não é isso? O Google, mais velho que você. O Leitão deu um Google ali no meio do... Mas, enfim, só para fechar... Então, só quis fazer um elogio à sua cara de jovem, mas você não aceitou. Tá certo. Espero que a minha esposa esteja escutando e me ache tão jovem assim também. Mas é isso. Acho que tem muitas coisas do futsal que são interessantíssimas, que eu acho que se o treinador souber aproveitar, né, a cultura do futsal dentro do futebol de campo, tem muitas coisas que ele consegue trazer à tona para resolver problemas em velocidade, em tempo, e, acima de tudo, em mobilidade, né, Wilton, que é o que falávamos hoje cedo. Muita mobilidade para achar espaço, para desmarcar, para driblar, para criar linha de passe, para dar apoio, enfim, é isso. Enfim, Maurício, se a gente for partir para... Desculpe. Vai lá, continue, por favor. Enfim, é que, assim, por exemplo, a gente tem 24, por volta de 24 jogadores sub-14 no Atlético. Desses, 19 vêm do futsal. Tem uma iniciação aí desde os seus 7, 8 anos de idade, até antes, no futsal. Desses 5 jogadores que não vieram no futsal, dois são goleiros. Então, por exemplo, quando você me faz a pergunta assim, se eu recebo jogadores no futebol vindos do futsal, eu só tenho jogadores de futsal no futebol. Ou a maior parte, melhor dizendo. Me parece que até uma transição é uma transição já anunciada. Os jogadores de futsal, de modo geral, pararão no futebol. Ou seja, adentrarão o futebol. E aí o Rodrigo já deu uma aula aí sobre semelhanças entre os esportes, né? Não, a gente vai entrar mais nessa semelhança e nos benefícios específicos do futsal no futebol. Eu queria perguntar para o Maurício aí, o que se espera de um jogador que chega do futsal? Qual é o pacote que um treinador espera receber quando recebe o menino e o menino diz que estava treinando no futsal? Eduardo, eu vou responder essa pergunta sua, mas eu queria fazer alguns ganchos com muita coisa que foi falada aí, que é muito legal. Fique à vontade. Primeiro aí, vamos falar de o futebol de rua está acabando, e não tem mais essa prática espontânea. Talvez em Curitiba não. Mas e o interior do Paraná, como é que está? Talvez na Grande São Paulo não, mas no interior de São Paulo. E a Bahia? Goiás? E o Centro-Oeste, Goiás? E o Norte, Nordeste? Será que nós não temos aí alguns milhares de meninos e meninas jogando e praticando isso? Quem está olhando esses meninos? Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar aí, pessoal de captação, seja do futsal, seja do futebol. Aí o Wilton comenta, e eu concordo, eu acho que, como o Alex falou, hoje é uma estrutura totalmente diferente, é um contexto muito mais profissionalizado, é uma profissionalização, na minha percepção, precoce. A gente está estruturando demais, nós estamos criando currículos universitários para garotos de 7º e 8º ano, então eu acho que é preciso deixar esses meninos e meninas terem um espaço livre de lazer, de poder jogar se quiser. Não sei qual que é a solução, sei que a pressão é grande, que o sistema às vezes trava, mas acho que os clubes têm que ter uma criatividade para promover isso, talvez, por exemplo, deixando que os jovens estudem fora. Essa questão da escola dentro do clube é muito bonita, é muito legal, mas talvez uma parceria para que o jovem estude fora, possa jogar futsal na escola dele, possa ter um outro ambiente social, outras pessoas que não são do futebol, para diversificar. Estou falando uma coisa que pode parecer meio fora do comum aqui, mas acho que a ideia é pensar fora da caixinha, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado. O futsal, eu estou aí participando de várias coisas relativas a futsal junto à Conmebol e à FIFA. É um esporte que vai crescer,
vai se profissionalizar cada vez mais, a FIFA está colocando dinheiro, a Conmebol está colocando dinheiro, então tomar cuidado para não colocar o futsal como simplesmente um fornecedor de atletas de futebol. Há uma opção de profissionalização no futebol masculino e feminino, no futuro próximo a gente vai ter isso, cabe ao jovem optar, né? Eu vou te dar um exemplo, a minha percepção é que no futuro próximo eu vou conseguir fazer a licença C da CBF, futsal e de futebol, a mesma licença. A mesma opção que o treinador pode ter, o atleta pode ter. Ele pode jogar futsal até 13, 14 anos e optar, não, eu gosto do futsal, é um ambiente que me agrada mais, eu quero me profissionalizar aqui. Não, eu quero o futebol. Óbvio, o futebol, em termos de mercado, ele é outra, não se compara. Mas, às vezes, você pode fazer essa opção pelo ambiente, pela família, pelo local, pelo aquilo que você quer fazer. Então, eu acho que é possível, de novo, essa convivência e um não pode ser subserviente ao outro, né? Os dois se ajudam muito. E aí, nesse sentido que você falou do treinador, existem hoje alguns clubes, eu posso citar aqui especificamente o Vasco, que eu conheço do trabalho, sei que o Wilton deve estar implantando isso lá, onde o treinador de futebol espera do atleta de futsal que esses currículos sejam comuns. O menino de 10 anos, ele tem 2 treinos de futsal por dia, joga um fut7, depois vai para o 11 contra 11, talvez depois, mas eu trabalho com eles, conteúdos táticos, conteúdos técnicos, que são comuns aos dois. Então, eu acho que assim, o treinador ele não tem que esperar do jogador de futsal, ele tem um currículo, ele tem um conteúdo de formação que ele tem que passar para todos. Possivelmente, o futsal complementa aquele currículo e as crianças que vierem com a prática do futsal agregada, possivelmente vão estar em vantagem, né? Mas eu acho que há que ter esse engajamento, há que ter essa sequência, essa progressão de conteúdos do futsal e do futebol, para que o jovem possa depois até optar para ver o que ele quer fazer. Você está botando muita lenha na fogueira. E a outra coisa que eu acho importante, a gente tocou num assunto, o Wilton falando de meninos que ele trabalha já com 14, e o Leitão no Corinthians já é o processo final ali de sair do 20 para o time principal, mas eu acho que a gente tem que tocar num assunto que talvez seja o mais importante e talvez aí entre a briga maior, onde o futsal e o futebol conversem pouco, que a idade de início, e aí pouco importa, porque aí depende da cidade, depende do pai. Eu vou dar o exemplo do meu filho começa a jogar futsal aos 5 anos de idade. É para quê? Para ele jogar? Não, só para ele ter estímulo. Ele vai ter estímulo com a bola. E essa é uma palavra que eu quero usar, que eu acho assim, os meninos na quadra, antes dos 12 anos, eles têm muito mais estímulo que vai ser usado no campo do que propriamente aquele que só joga em campo. Eu acho que essa é a grande diferença. Se você está na rua, você tem os acontecimentos da rua. Você está jogando na praia, tem os acontecimentos da praia. Mas a quadra, o treinador, a exigência do treino, a exigência das competições, a exigência dos jogos, cria estímulos em você que às vezes o campo nessa idade não te oferece. Até pela dimensão do gramado, pela forma como você fica colocado dentro do campo. Então, a quadra, nesse sentido, dos 12 anos para trás, ele te oferece coisas naturais, desde que a regra da quadra te proteja. Por exemplo, aqui na Federação Paranaense, o goleiro é obrigado a sair curto. Obrigando a sair curto, só nessa saída curta você já cria várias situações. A bola veio do goleiro, como eu vou dominar se tem alguém perto? Como eu vou dominar se vai dobrar a marcação? Como eu vou dominar se o meu treinador sai com 3 ou sai com 2? Como eu vou dominar se eu vou ter uma saída com 2 e com 2 na frente? No time adversário, pressiono por dentro e abro o lado, pressiono por fora e abro por dentro. E isso tudo numa exigênciazinha ali de um pequeno espaço. Que aí o menino pode ir para o campo, com 13, com 14 para frente, ele vai ter armas para fugir dessas situações que no campo acontece toda hora. E a gente vê de uma maneira simples, eu posso colocar a mesma situação no campo, ele põe lá o goleiro, agora pode receber dentro da área, ele abre 2 zagueiros. Esse zagueiro vai pensar como?
eu controlo essa bola saindo para a lateral porque o centroavante e adversário vai me pressionar por dentro. Não, eu pressiono, eu trago a bola para dentro do meu campo, correndo um risco de frente com o meu goleiro, porque eles vão pressionar com 2 por fora. Se esse menino não teve essa base, não vivenciou isso lá atrás, ele vai passar uns apertos até ele acertar. Se for um menino da quadra, ele já tem a leitura, porque o campo é enorme, mas a saída de bola é estreita. A saída de bola é uma quadra de futsal, um jogo de futsal dentro do futebol. Então essa é uma vantagem que talvez quem tenha tido essa formação primária na quadra, quando for para o campo, tem uma facilidade maior de absorção daquilo que os treinadores vão pedir. Esse ponto é muito sedutor, Alex. Hoje, no futebol, o espaço sumiu. A condição física dos jogadores são de atletas de elite. Antigamente, se recebia a bola, se olhava e se passava. Hoje se olha antes de receber para dar sequência no jogo. Eu acho que esse é um ponto que aproxima muito o futsal do futebol jogado em alto nível hoje. E é nisso que eu quero entrar. Na prática, o que o jogador de futsal ganha? O que ele leva para dentro do campo como uma habilidade maior por ele ter passado por esse futsal? Esse detalhe da competição é muito importante. Começar desde cedo no futsal com árbitro, com camiseta, com alguma torcida na volta, isso é importante. Mas no campo, na hora de receber a bola, postura corporal, agilidade de raciocínio, o que tu consegue identificar, Alex, que o futsal dá para o jogador como um acréscimo no seu conjunto de habilidades? Eu acho assim, os espaços, na verdade, eles ainda existem. Eles só mudaram de local. Antigamente você tinha um espaço entre as 2 linhas. Hoje você tem esse espaço, mas já não tem tanto. Se você pega um cara habilido, vou dar um exemplo do Neymar, por exemplo. Antigamente ele jogaria num espaço de, sei lá, 2,5 metros, 3 metros. Hoje ele joga no espaço de 1 metro. Só que na velocidade de raciocínio dele, esse 1 metro para ele serve. Então, quando eu digo de armas, de ferramentas para resolver problemas, é nesse sentido. Por exemplo, o futebol brasileiro, ele se consagrou durante um tempo com volantes de muita categoria. Lá atrás, década de 70, década de 80. Final da década de 90, quem acompanhou o futebol brasileiro, as equipes brasileiras permitiam que os 2 volantes, às vezes, não soubessem jogar, fossem apenas marcadores. E hoje se recuperou isso. Os volantes hoje, eles são o segundo que começa a construir. Começa ali com goleiro, zagueiro, e quando cai no volante, ele já tem que construir algo. E também essa onde tem espaço, né, Alex? Também é porque aonde sobrou espaço para construir. Então, mas é aí que eu digo, muitas vezes você tem um espaço, mas num controle ruim da tua posição do corpo, te rouba a bola e vai dentro do gol. Eu prefiro que o meu meia se posicione mal e perca a bola porque tem mais 5 para defender, do que o meu volante número 5 se posicione mal, perca a bola e tome o gol. O que eu quero dizer com isso? Que a maneira como você recebe a bola já desenha o jogo para você. E na quadra você se obriga, por isso que eu disse lá na formação, você se obriga a dominar de sola, a dominar de lado, a dominar de costa, a dominar de lado, a dominar numa diagonal. E isso tudo você vai guardando, você vai absorvendo. Quando você leva para o campo, a coisa começa a sair natural. É óbvio que tem a coisa do campo, tem a coisa da bola ser maior, tem a coisa da chuteira, mas você já tem uma reservazinha guardada para poder utilizar no campo. Então, mesmo com espaço reduzido, espaço diferente, se você na primeira ação conseguir fazer bem essa primeira ação, às vezes você não tinha espaço antes dela chegar e na primeira ação você arranjou um espaço. Então, esse arranjar o espaço, essa quebra de alguma situação que o adversário te ofereça, se você tiver essa qualidade, você consegue ajudar. E eu acho que o Wilton, o Leitão, os treinadores, eles querem isso do jogador. Porque uma coisa é importante para o treinador organiza, mas quem faz com que essa organização seja algo a mais é a qualidade do jogador. Porque se ele dominar mal, esqueça o que o treinador organizou, já era, vai para o espaço. Então, essa qualidade de relação e
e a arma que ele tiver para desestruturar algo que ele enfrente, eu acho que isso é importante. Wilton, um dos pontos mais buscados pelos scoutings hoje é o primeiro toque na bola do jogador, é o domínio orientado, é já dominar, prevendo a próxima jogada. Isso o futsal entrega. Mas qual é o conjunto de habilidades que faz o jogador de futsal, o jogador de futebol, enriquecer a sua performance que obteve lá no futsal, na formação do futsal? Alô, Wilton? Tem um controle orientado. No futsal a gente... Opa! Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Vai Sim, vai lá. Me ouve ou não? Sim. Acho que agora a gente não está ouvindo. Vamos passar para o Rodrigo aqui essa pergunta, Rodrigo. A gente não está te ouvindo, tá no mute aí, Wilton. Estás no mute. Libera o teu... Aí. Não estamos ouvindo. Vai lá, Rodrigo. Para a gente não perder aqui o pique. Fala para a gente aí qual é o conjunto de habilidades que o futsal entrega para o jogador para ele enriquecer a sua performance individual e, consequentemente, o coletivo do time que ele faz parte. E eu já, inclusive, ilustrei com o domínio orientado, esse primeiro toque na bola que hoje os scouts buscam tanto nos jogadores. Bom, vamos lá. Eu queria ser bem crítico com relação a isso, porque, primeiro, a gente vem discutindo muito isso, por exemplo, o primeiro toque na bola. Né? Agora, o primeiro toque na bola, ele sempre foi importante. Né? Sempre foi importante, não importa se era o futebol de 40 anos ou o futebol atual, claro, muda-se o espaço que você tem, como o Alex disse, o espaço não está aqui, mas está ali agora, quer dizer, só tu saber que ele mudou e encontrar. Mas o domínio, o primeiro toque, o domínio orientado, ele sempre fez parte do jogo, né? E a gente começa a tratar disso, assim, não a gente aqui, mas assim, eu percebo que a gente começa a tratar disso de uma forma, poxa vida, agora isso é muito importante, isso sempre foi importante. Eu acho que, não só isso, várias outras coisas que acabaram agora, de alguma maneira, sendo formalizadas, Eduardo. Então, várias coisas que não se dava nome, várias coisas que não se sabia bem o que era, a gente começou a atribuir nomes e, claro, para trabalhar fica mais fácil quando você sabe do que você está falando. Então, pronto, vamos embarcar ali e vamos formalizar. Mas, acima de tudo, eu penso que, veja só, o futsal ele não tem um impedimento. Né? Então, vamos lá. Se ele não tem impedimento, a maior parte das disputas, a maior parte da movimentação da bola, ela está na iminência de um confronto. Né? Você nunca está tranquilo. Nunca está tranquilo. E pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas olha só. Quando um jogador ergue a cabeça para fazer um passe no futsal, o próximo jogador que recebe a bola, ele vai ter um confronto. Não sei se vai ser um confronto no corpo a corpo, no drible, mas ele não tem espaço para correr. Os jogadores de futsal eles tentam criar o espaço para correr, mas não tem o espaço. O tempo todo a bola está disputada. No futebol de campo, o que tem acontecido com o jogo hoje? A gente está cada vez mais próximo da bola, sem esse espaço próximo da bola. Ele até dando números aos bois agora, estou analisando finais de Copa do Mundo, comparando lá atrás 70 com a Copa de 2014, é mais ou menos 3 vezes menos tempo hoje quando ele recebe a bola. O espaço encurtou ali na região da bola, ele tem que achar o outro espaço. E no futsal é isso o tempo todo, ele tem que achar o espaço, porque o espaço não está disponível, toda a bola está em disputa. E no futebol, com a regra do impedimento, você tem as regiões de disputa, onde está congestionado, mas você tem situações em que a velocidade, em que uma bola nas costas, ela acaba entrando e gerando um desequilíbrio no adversário. Então, primeiro ponto, antes de pensar em domínio direcionado, qualquer outra coisa que sempre tiveram presentes ali, sempre foram contribuições do futsal, mas também tiveram ali no futebol de campo, eu penso que essa identidade particular do futsal, que é
a bola mais pesada, a reatividade do chão, do solo. Isso que eu acabei de falar agora, de o tempo todo estar em Piso rápido, né? espaço. Oi? Piso rápido. Piso muito rápido, reatividade. Tem que achar o espaço, quer dizer, não tem espaço, ele tem que achar o espaço. E para achar o espaço, não é uma coisa assim, ó, para tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha para cá, achei. Não, é o cara tentando morder. E aí o cara vai criando repertórios, né? Ele pisa na bola, ele finge que vai para um lado e sai para o outro, ele olha para lá e sai para cá. E tem um monte de coisa que vai acontecendo. Acho que isso tudo, eu acho que é muito mais rico a gente pensar assim, na grande contribuição do futsal. Por isso, vou reforçar o que eu falei, vou reforçar o que o Maurício falou sobre o futsal. Ele tem uma identidade própria, ele tem fim ele mesmo, né? Então, essa riqueza do futsal, ela traz um monte de coisa, mais do que o domínio direcionado, mais do que atacar o espaço, mais do que qualquer outra coisa, porque senão a gente faria o seguinte: vamos desenhar a quadra de futsal no campo, né? Vamos colocar as medidas ali, vamos fazer 5 contra 5 a bola e tal, e vamos ver o que vai acontecer. E não é isso. As particularidades do futsal, elas estão muito além só da ação técnica do toque com a bola. Ela tem tantas outras coisas que vão mexer com a percepção, para o cara tomar decisão rápida, vão mexer com a percepção, para ele refinar a relação dele com a bola, o toque, com qual parte do corpo ele vai tocar na bola. Quer dizer, é muito mais amplo, na minha opinião, pensar sobre isso do que se vem pensando assim, isoladamente essa característica ou aquela característica. Ô, professor, e pensa o seguinte: isso tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando da bola. Mas tem muita coisa sem a bola. Por exemplo, o treinador arma para sair a jogada do goleiro dele com 3 e o pivô. Que tipo de pivô nós temos? Um pivô forte, que vai antecipar o back adversário, um pivô de movimentação, um pivô que gosta de receber a bola do lado, um pivô que vem até o meio receber. Ah, não, meu treinador não quer sair com 3, o meu treinador quer sair com 2 e 2, mas 2 e 2 é um que é ala e o outro que é pivô. Como é que esse pessoal vai movimentar? Ele vai sair da ala e vai vir no meio receber para uma tabela, ele vai sair da ala e vai vir fazer um bloqueio para eu poder ganhar espaço. Isso tudo levado para um campo, a gente cria um volante que tem entendimento de cobertura, a gente cria um centroavante que faz finta para o segundo pau e antecipa no primeiro. Porque é muito simples você pegar um treino de campo e falar para o menino: olha, nós vamos jogar a bola lá do lado e o cara vai cruzar no segundo pau. Então você faz uma finta para o primeiro pau e vai para o segundo. É muito diferente quando você pega já um menino que fez isso a vida inteira. Pô, eu tenho que fazer uma finta aqui, senão eu não recebo. Eu tenho que sair na ala, que o meu ala vai fazer um bloqueio e eu vou receber essa bola ali. Isso tudo é aquela coisa que eu falei da caixinha que o menino vai guardando com estímulo, que a quadra vai te dando, com e sem a bola. Sem a bola é algo assim que a gente poderia aqui ficar falando várias horas, porque é obrigado, você tem que criar alguma situação, porque senão você não participa do jogo. Eduardo, você me permite? Maurício, vamos. Agora o Maurício ficou por último, o Wilton ficou por último, perdeu a vez. Vai, Maurício. Tem problema. Porque eu jogava de back, eu antecipava muito, entendeu? O Wilton tá na área aí, Voltei. Mas aqui, tentando juntar um pouco o que o Alex e o Rodrigo falou, essa questão do futsal, o que é senso comum, todo mundo fala, toca mais na bola, toma mais decisões, perfeito. Inclusive, acho que isso antes lá atrás, como a gente comentou, a gente fazia o 5 contra 5, tem que passar para o 7 contra 7, fazer essa progressão para o campo. Eu acho um crime hoje de crianças de 10 anos, 9 anos, 11 anos estarem jogando 11 contra 11. O 11 contra 11, para mim, é só a partir dos 13. Tá? Eu acho que isso a gente tem que voltar a fazer isso no Brasil, que a gente sempre fez. Os caras vieram aqui, viram a gente fazendo isso, levaram para a Europa. Maurício, 11 contra 11 em campo oficial. Em campo oficial, menino de 10 anos, num gol oficial. Os caras levaram para a Europa, transformaram em metodologia, agora o pessoal manda a gente ir lá para aprender, e a gente tem isso aqui. Agora, o que o Alex e o Rodrigo falaram, essencialmente é o quê? Tática individual e tática de grupo, que o futsal exercita o tempo todo. Então, essa forma de pisar na bola, a técnica, essa forma de ver se ele vai pela beirada, se ele vai pelo meio, essa forma quando ele já envolve com um outro jogador, mesmo que na bibliografia eles falam que a tática de grupo aí é o até 3 contra 3, mas você pode fazer um 4 contra 4.
as fases do jogo no futsal ele vivencia o tempo todo. Tem a bola, ele está em organização ofensiva, perde a bola, ele tem que estar em organização defensiva, está sem a bola, as transições que são muito mais comuns. Então, tudo isso é conteúdo onde há repetição no futsal e que depois, se você transformar para o campo, aí, obviamente, tem que fazer as adaptações de bola longa, tudo que a gente sabe que está lá, mas os conteúdos casam de uma forma muito fácil, né? Então, por isso que eu acho que esse casamento de currículos, ele é muito legal e quem tiver, tenho certeza que o Wilton está implantando lá, quem tiver fazendo isso vai sair na frente. Wilton, então, a gente começou falando aqui sobre o conjunto de habilidades, né, que o jogador de futsal... Eu peguei o Rodrigo, eu ainda peguei o Rodrigo, ainda consegui pegar o Rodrigo. Vai lá, por favor. Já tinha ouvido o Alex, e eu concordo com o que os três falaram, né? Tem alguma coisa que o Maurício falou anteriormente, que eu acho importante a gente pensar, e depois eu entro nesse assunto. Quando você mencionou, e aí eu concordo contigo, que esses espaços de treinamento no futsal, no futebol, com crianças, ele precisa ser um espaço criativo, né, cara? Para a gente mitigar um pouco dessa pressa que as pessoas têm de ver esses jogadores jogando como jogadores, como se fosse possível, né? E não é possível. Jogadores confirmados, jogadores profissionais. Então, tanto na quadra quanto no campo, nós precisamos de treinadores que tenham uma pedagogia do treino, que tenham uma metodologia que favoreça a criatividade, que favoreça a abertura de possibilidades. Então, precisa desde cedo ter essa convivência da organização, porque se joga coletivamente, se compete, com um tributo à abertura de possibilidades. Então, é a organização com a criatividade. Porque senão a gente nem faz bem isso, cara. A gente tem a oportunidade de fazer muito bem isso, mas nem isso a gente vai conseguir fazer bem. Então, aí seria muito melhor não ter sistematização e ser como foi nas décadas de 70 e 80. Ou seja, os garotos jogavam futsal e treinavam futebol de vez em quando e viravam, mesmo assim, jogadores de futebol de altíssimo rendimento. Então, quando a gente coloca treinadores, clube, processo, currículo de formação, a gente não pode esquecer que são aprendizes, cara, são iniciantes, e que precisam de espaços para a criatividade, abertura de possibilidades. O treino não pode ser chato, cara, porque eles treinam, a Sub-14 treina todos os dias, a Sub-13 já quase treina todos os dias, e por aí vai. Então, um garoto que joga simultâneo, ele vai ter 4, 5 estímulos por semana entre treinos e jogos. Então, precisa ser aberto, precisa ser criativo, senão a gente vai se enforcar com isso ainda. Agora, quanto ao que vocês comentaram de futsal e futebol, a gente poderia pensar, cara, são jogos de informação, são jogos informativos, portanto, são jogos decisionais. Esse é o ponto, essa é a semelhança aí dos dois jogos. Primária, diria isso. E isso que o Alex comentou, o Rodrigo, o Chopinho, é que os jogadores de futsal, eles têm a possibilidade de explorar as informações, de explorar os ambientes. Então, esse agir no ambiente vai afinando a percepção, e essa percepção afinada, ela retorna, ela é retribuída num campo de futebol. Não há como, cara. Isso vai com a pessoa. Então, essa possibilidade da ação e da percepção, e da percepção e da ação, é um movimento que interessa muito. São esportes complementares, são esportes de um mesmo grupo. Se nós pensarmos o futebol como um esporte para o que a gente está tentando revelar jogadores, embora não precise pensar assim sempre, porque o futsal tem sim a sua vida própria, evidentemente, somos 5 vezes campeões do mundo, mas são esportes que você tem essa semelhança. São jogos de informação, portanto, são jogos que exigem comportamentos decisionais, e aí vão entrar a tática, vai entrar a tática individual, vai entrar a tática de grupo, vai entrar as possibilidades. O que eu tenho percebido em alguns estudos
isso é um fato, é que no futsal você acaba tendo que ter ações mais precisas, porque você tem menos tempo para decidir. E essa transferência para o futebol, isso já foi comprovado cientificamente. Por exemplo, recentemente, em 2018, os caras fizeram um estudo, um pesquisador australiano, que ele faz garotos de 13 anos, 24 garotos que jogam futsal, 24 garotos que jogam futebol, faz eles jogarem de maneira controlada, com restrições na tarefa de jogar, jogos modificados que eles jogam no espaço menor, 5 contra 5 com o goleiro, jogam no espaço maior, 5 contra 5 com o goleiro, os dois grupos que só jogam futsal e que só jogam futebol, e o que ele verificou é que os meninos que jogam futsal, só futsal, quando eles passam para a tarefa de campo, que jogar no campo maior, eles são mais precisos. Eles têm um comportamento em relação à habilidade de passar a bola, que é um elo entre os jogadores, mais calibrado, mais afinado. E os jogadores que só jogam futebol, eles não conseguem fazer a transferência para o futsal. Então, aí sugere-se no estudo que o futsal, que o espaço menor, que o maior contato com a bola, ele reverte para o futebol numa grande vantagem. Então, isso sugere que os jogadores de futebol precisavam fazer mais treinos de futsal. Lógico que foi um treino ali com crianças. A faixa etária ali, média de idade, era 13 anos de idade. Mas por quê? Por aquilo que o Rodrigo comentou. Quando você entra numa quadra, a aderência, o piso é diferente. Então, você tem sim que ser... Você já tem um favorecimento de ações mais precisas. E essa transferência para o futebol, pelo menos nesse estudo, com aquela população, foi verificada que os jogadores de futsal conseguiam ser mais precisos quando jogavam futebol, num espaço maior, exatamente porque uma das componentes é essa afinação perceptiva, motora, que é transferida de um jogo para o outro. Então veja que interessante isso, cara. Eu queria aproveitar... Edu, vai lá. Só em cima do que o Wilton falou, eu sou de um período que as estruturas dos clubes não eram tão boas, né? Então, quando chovia, por exemplo, você ia para quadras de futsal. E aí era escandaloso. Aí a diferença era absurda, porque aí você tá falando é brutal, né? Porque aí você está falando de jogadores que são jogadores de futebol profissional, onde já fizeram toda a base, já tiveram toda a formação, e aí você não tem muito o que fazer na quadra. Na época era muito separado, né? Ou se fazia com bola ou se fazia físico, mas quando você ia para a quadra era mais para você realmente ter alguma atividade, então se formavam ali times de futsal para jogar rapidinho, e você via a diferença de quem tinha sido salonista contra aqueles que só jogavam na rua ou tiveram a formação dentro dos clubes de futebol, né? E você via realmente a diferença. Só no diminuir a bola, no tirar a bola de campo e trazer para uma bola de futebol de salão, você já percebia a diferença de quem tinha tido a oportunidade de jogar na quadra ou não. Fora parecer que estava roubando, né, Alex? O que tomamos de cascudo por causa dessas brincadeiras. Eu queria aproveitar essa média de público aqui de 200 pessoas, um auditório completamente cheio, para convidar todos também a inscreverem-se no canal, ativar as notificações, darem um like aqui, porque esse é o perfil de conteúdo do Futre. A gente trata o futebol de maneira séria e a gente já tem muito podcasts, muito texto no nosso site, muito vídeo aqui. Veja, aqui embaixo tem os endereços dos nossos perfis e também tem muito conteúdo aqui no YouTube. Não queria terminar essa live aqui sem perguntar, e eu vou começar pelo Maurício dessa vez, sobre a questão não só do jogador, como a gente desenvolveu, e eu estou completamente seduzido pela profundidade do conteúdo que a gente gerou aqui, pelo que eu já aprendi também, mas também queria saber do Maurício sobre o desenvolvimento do técnico de futsal. Até onde que ele estuda futsal e futebol? Em que momento que ele separa isso? Há uma separação? Como é que se dá isso academicamente, Maurício? Hoje as estruturas são separadas, né? A gente tem as licenças C, BA e Pro de futebol, temos as licenças C, BA e Pro de futsal. Mas como eu disse, eu acho que no futuro próximo a gente vai conseguir tanto o futsal quanto o futebol terem a licença C como uma licença comum,
tá? Com os conteúdos, com os conceitos comuns, talvez alguma coisa que possa, uma disciplina ou outra que a gente possa colocar eletiva, e aí sim, a partir da licença B, que já é categoria de base, aí sim você fazer a especialização do treinador. Então, a sugestão que eu faço é isso, do ponto de vista acadêmico, é nesse sentido, mas eu sugiro também tanto um quanto o outro, tanto o treinador que tem a perspectiva de trabalhar com futsal, de estudar um pouco o campo, quanto o treinador de campo estudar o futsal, que isso pode ajudar demais. Eu vejo que, e eu vou falar um pouco mais do campo agora, que o campo em categorias de base, por um momento, ele faltou muito essa questão do treinador conseguir ofertar a questão da tática de grupo. Por quê? E da tática individual. Porque ele precisa ganhar o cara de base. E como ele precisa ganhar, ele tem conteúdo só competitivo, de tática coletiva, de plataforma de jogo, e os conceitos mesmos que os meninos precisam ter, de indução de beirada, de cobertura, falando dos conceitos defensivos, de dobra de marcação, coisas que o Alex comentou, e os conceitos ofensivos, a questão de infiltração, a questão do passe entre linhas, são conteúdos que a gente pode trabalhar no futsal, que o técnico pode exercitar, né, de montar essas atividades no futsal, para que depois ele possa transferir para o campo, seja até no campo conseguir construir mini quadras, né, de futsal e exercitar isso de uma forma eficiente. Então eu vejo que há um momento que tem que se especializar, para você buscar chegar ao alto nível como treinador de futsal, mas existem muitas coisas transversais às duas modalidades, né, ao futsal e ao futebol, e, de novo, a gente pode aprender muito com o outro. Rodrigo, a relação da formação acadêmica entre futsal e futebol e até onde elas podem caminhar juntos? Bom, eu me sinto privilegiado porque venho do futsal, então eu posso dizer com certeza que dentro do futebol de campo, dentro do treino, tem uma série de coisas que ter vivido o futsal me ajudou demais, né? E não me esqueço do meu primeiro treino de futebol de campo, na minha primeira equipe no futebol de campo, e eu olho e digo assim, bom, no futsal, quando a gente ia fazer a reposição ali com o goleiro, eu fazia isso, aquilo outro, para lá, como é que eu faço aqui agora, né? E tentando ter um olhar desse que o Maurício disse, né? São vários pequenos jogos de futsal dentro de um campo grande ali, em que a bola vai se transferir de um jogo para de um setor para outro. E aí, bom, não sei se vou fugir muito da questão, mas imagino que o Maurício concorde, o Wilton e o Alex. Conhecimento nunca é demais, e penso que se você... E aí não é um problema do futebol, né? É um problema no Brasil, às vezes a gente briga com o conhecimento, a gente afasta o conhecimento, não sei porquê, mas o importante é que se eu estou no futebol, acho que eu tenho que tentar entender as outras modalidades, quer dizer, será que ela não pode contribuir para mim, de alguma maneira, né? Na dinâmica, na essência, na abordagem? Não é possível que não. E se não ajudar em nada, bom, pelo menos a conhecer alguma coisa a mais. Então, eu penso que o projeto, né, a ideia do Maurício de uniformizar aí um início de treinadores que conheçam as duas coisas, que possam ter conteúdos em comum, representam aquilo que é o jogo de futebol e que é o jogo de futsal. Membros de uma mesma família, né? E se a gente quer entender um pouquinho das relações que envolvem cada um deles, nada melhor do que tentar conhecer a família por completo. Alex, eu vou pegar aqui um comentário. Onde é que está isso? Deixa eu ver. Aqui, ó. Marcos Santos, o treinador pode mudar muito mais o jogo no futsal, interessante para o pensamento estratégico. Tu consegue ter essa visão também no futsal? O treinador consegue, na hora do jogo, mudar mais? Tu consegue ver? E outra coisa que eu queria já emendar com isso tem tática de futsal no futebol? Tem. Vou começar pela segunda. Por exemplo, bloqueios de bola parada são essencialmente usados na quadra. Já vi vários gols que me lembravam futsal. De bloqueio duplo, por exemplo, que é difícil de fazer, tem que ser muito bem treinado. No campo dá para fazer mais, porque tem mais gente, né, para fazer um bloqueio duplo. Eu, por exemplo, na Turquia, cansei de fazer gol de futsal com o Lugano, né, em bolas paradas, porque eu sabia que ele tinha muita força. A gente tinha jogadores com entendimento que aquele bloqueio
porque aí você tem que ir na vaidade do cara, né? O cara vai participar, mas vai participar de uma maneira que os outros não vão enxergar, e é um outro cara que vai ser o protagonista, no caso o Lugano, que atacava a bola. Então, tem muita coisa de futsal, sim, e tem aquela coisa que eu acabei de falar ali atrás. Eu vou dar um exemplo, eu jogava com o Basílio no Palmeiras e eu brincava sempre com ele, vem, mas não vem. Faz a finta e volta, porque na quebrada da finta o lateral não vai te pegar. Ele era muito rápido e era algo que na quadra você faz a todo momento. E relacionado ao treinador é mais simples pelo ambiente, né? O ambiente é mais próximo, a bola saiu, o cronômetro para, então pode sair pode ser uma jogada de escanteio, uma jogada de lateral, uma jogada de falta, ou propriamente na saída do goleiro, você pode armar qualquer coisa que de repente você tenha treinado para usar só naquele momento. Então, essa interferência do treinador devido a esse ambiente, ela é mais fácil de acontecer do que no campo. Agora, já vi treinadores no campo montarem estratégia na segunda-feira e ganhar o jogo no domingo. De se repetir durante a semana e chegar no domingo a coisa acontecer devido à estratégia que ele montou. É óbvio que ele precisou da semana toda, porque o ambiente de futebol não te permite fazer isso na hora, né? Essa facilidade do ambiente do futsal favorece mais ao treinador de uma possível interferência no jogo. Wilton, e a formação dos treinadores de futsal e futebol, até onde elas podem andarem juntas? Cara, eu tenho, assim, a gente tem compartilhado algumas coisas com o Maurício sobre a formação simultânea, né? Estamos falando de prática simultânea, agora estamos falando de uma formação simultânea de treinadores. Eu avalio que seja na licença C, na primeira, seja muito pertinente. Eu acho que é uma boa aposta, né? Ao longo do tempo, isso se formalizar, se consolidar. Eu sou entusiasta da formação de treinadores, né? De estudo. A gente não pode negligenciar a própria profissão. Então, o treinador, sobretudo, tem que ser um sujeito inquieto, né, cara? Tem que ser um estudante, tem que ter um perfil de estudante. Porque eu vejo o dinamismo dos esportes. Então, convém estudar, se informar e construir conhecimento também. Quando você colocou da influência do treinador, eu confesso assim, eu fiquei por muitos anos no futsal, e eu entendo que os treinadores, eles sempre vão influenciar, né? O que influenciam, quem entra na quadra, a partir daí, o treinador de futsal tem as substituições volantes, ele acaba tendo que tomar muitas decisões a partir disso, né? O próprio jogo implica que você participe, talvez, mais frequentemente, mas eu indo para o futebol, e eu te diria assim que eu estou engatinhando no futebol, o futebol ele acaba exigindo do treinador uma visão prospectiva diferente do futsal, cara. Porque você tem um número menor de substituições, e eu tenho me deparado com isso. Então, seria interessante que os seus jogadores desempenhassem mais funções, para você amenizar, atenuar o fato de que você não pode mexer muito no time. Você tem que ter jogadores mais versáteis, cara. Jogadores que, os próprios jogadores, você altera a maneira, a gestão do espaço que eles vão ocupar, e você ganha alguma vantagem qualitativa a partir disso. Então a gente tem insistido nesse início de trabalho, mas também nas categorias menores, que os jogadores eles subam de categoria, eles sejam formados tendo a versatilidade tática, a versatilidade posicional como um dos princípios, cara. Porque os treinadores de futebol não podem mexer muito. E aí eu fico com isso, assim. Então eu tento criar um jeito de jogar que os jogadores possam atuar em mais funções. Em mais funções. Então, ele é volante, mas ele também pode fazer um zagueiro. Ele é um 9, mas ele também pode ser um 9 flutuando. Ele é um extremo, mas ele tem que jogar por dentro. Ele é um lateral, mas ele também pode jogar por dentro. Então, são várias situações diferentes e instigantes.
É instigante você pensar nessa mobilidade dentro do contexto com os mesmos jogadores. Isso é uma coisa que eu tenho pensado e tentado construir alguma coisa por esse lado. Mas desde as menores, né? Não ter um especialista de função muito cedo, essa que é a ideia. O artigo citado pelo Wilton aqui, o Rodrigo passou o nome, Futsal Task Constraints Promotes Transfer of Passing Skill. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar ali no chat, porque se eu falar só, o pessoal não vai conseguir pegar ele. Só eu chegar aqui nos comentários e colocar aqui o artigo. Aí fica mais fácil todo mundo dar um Google aqui e achar. Bom, agora sim. Agora sim, tudo lá. Bom, Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui. Como eu falei, tu é uma contratação cara, estou tentando desde 2018, mas está aqui hoje, te agradecer imensamente. O futsal, como formação, como preparação para o futebol, ele ainda tem muito espaço para crescer? Tu acha que ainda se consegue buscar nesse manancial? E aqui de fora, talvez seja até um preconceito meu, Maurício, parece que o futsal é mais estudado e o futebol é mais intuitivo, mais empírico. Não sei se isso é um preconceito meu, de quem não está na academia, mas tu consegue ver essa relação? O futsal ainda pode entregar mais coisa para o futebol? É um grande primeiro passo para o futebol? De novo, eu acho que assim, o futsal pode ser, eu confesso, eu não sei dizer, talvez o Rodrigo e o Wilton possam me dizer em relação à produção, né? Produção científica e produção bibliográfica. Eu posso dizer que o futebol carece disso, é um dos desafios que a gente tem na academia, né, no meio acadêmico, é produzir o nosso conhecimento de futebol. Eu acho que o futsal talvez seja assim, um pouco mais consistente nesse sentido. Acho que o futsal tem muito a contribuir do ponto de vista de formação de atletas, do ponto de vista de formação de treinadores. Eu só não gostaria de dar essa conotação de subserviência. Eu acho que o futsal tem sua personalidade própria, ele tem um caminho próprio a ser trilhado, é um produto do ponto de vista mercadológico, né, muito legal, que eu acho que vai crescer muito no mundo, né, e que tem também essa interface com o futebol, então ela vai ter as duas, é o mesmo tronco, e o futsal vai poder fornecer muita coisa boa para o futebol, mas tem também que criar suas próprias asas, tem que criar o seu próprio mercado, e para isso o desafio está aí para os profissionais. Existem problemas aí de governança, questão, né, política, de gestão, tem muita coisa que a gente precisa melhorar em ambos os lados, tanto futebol quanto futsal, mas que o máximo que a gente pode fazer é a gente se capacitar, como treinador no caso, para que, quando surgirem as oportunidades, todo mundo está pronto. Vou fazer um pequeno abrir uma aspas aqui, Eduardo, nesse sentido de oportunidades, por exemplo, na América do Sul, para treinadores de futsal. Né? O treinador brasileiro, muitas vezes, fica querendo ver só o Oriente Médio, a Europa. A América do Sul é um mercado muito legal para o futebol e para o futsal, e que muitas vezes a gente não presta atenção. Então, acho que vale a pena, do ponto de vista de oportunidades, como você falou, as pessoas também ficarem ligadas aí, porque eu acho que pode surgir muita oportunidade legal. Muito obrigado. E muito obrigado, Maurício. Valeu demais. Valeu demais. Rodrigo, muito obrigado também pela parceria. A gente está junto desde que a gente gravou um podcast sobre drible, 1 hora inteira falando só sobre drible. Que bom você estar com a gente desde lá. Obrigado pela confiança. E esse meu pensamento é um preconceito, Rodrigo? O futsal parece que é mais estudado e o futebol é mais empírico? Hoje já se tem conteúdo, já se tem doutrina e conteúdo acadêmico para ambos os esportes? Bom, talvez o Wilton depois complemente a informação, mas no futebol de campo, muitas das coisas que se escreveu sobre futebol de campo tem muito a ver com fisiologia, com preparação física, né? É muito pouco sobre desenvolvimento neuromotor, aspectos técnicos, dessas questões dos aspectos técnicos, desenvolvimento neuromotor, tem muito registro em livro, né? Não muito, alguns registros em livros de autores brasileiros, de pessoas brasileiras, de alguns jornalistas tentando acompanhar profissionais brasileiros, né? Por exemplo, eu não me lembro o autor, talvez o Alex até possa me ajudar com isso, mas tinha uma edição antiga que se chamava É Campeão, né? E era um jornalista
durante 2 temporadas, ele acompanhou o Luxemburgo, numa ele acompanhou o Muricy para tentar explicar o que eles faziam ali dentro O Ingo. do dia de... Ingo, é o Ingo? Ingo. Eu tenho esse livro aqui. E aí, assim, eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Mas, assim, tá bem legal ali, falou um monte de coisa, mas, de novo, o que a gente tem são os livros, né? Em termos de publicação científica, muito pouco. Nós temos a Universidade do Futebol, com um montão de coisa ali também, tentando traçar um diálogo ali entre o pessoal que está no dia a dia, no campo, o pessoal que está estudando. Mas eu sinto que no futsal, a cultura do futsal, as pessoas a cultura que eu digo não é questão de conhece mais ou conhece menos. O ambiente do futsal faz com que as pessoas talvez registrem melhor, registrem mais, publiquem mais, né? E isso acaba, de certa maneira, se refletindo depois em conteúdos. De tal maneira, né, que espero que não aconteça com o futsal, né, Wilton? O que aconteceu com o futebol de campo, os caras vieram aqui ver o nosso futebol para tentar fazer lá, vieram aqui acompanhar o nosso futsal para tentar nos incomodar também, mas é isso. E aí, bom, acho que eu não vou ter mais a palavra, então vou correr o risco agora, né? Eu vou agradecer a todos Esse aqui, vocês. Rodrigo. Esse aí, esse mesmo. Esse mesmo. Muito, muito legal esse livro, acho que infelizmente... então, correndo o risco depois do Alex me atropelar, né? Mas então, primeiro eu vou agradecer ao Maurício, né? O Maurício, ele, enfim, devo muito ao Maurício, muito mesmo. Ao Wilton, eu também gosto muito de falar que o Wilton, que bom que o Wilton foi para o futebol de campo, e espero que ele tome decisões aí, que as coisas permaneçam, seja tudo de bom. E o Alex, obrigado, vou agradecer, porque ele, né, falou que eu sou jovem, eu era o mais jovem da turma, agora eu já tive a confirmação de que a esposa está escutando, então, legal, né, correndo o risco agora de ele me atropelar na boleiragem aí, vamos ver. Não, de forma nenhuma. Muito obrigado. Professor Wilton, de alguma maneira também o futebol é muito conservador. Uma inovação para prosperar no futebol, ela sofre muito no primeiro empate, na primeira derrota, já adeus inovação tática, estratégica, o que for. O futsal, além do que eu falei da possibilidade de ter mais conteúdo na academia, de mais doutrina, também é um ambiente que se pode arriscar mais, que se pode inovar mais, trazer mais inovação tática, inovação de preparação. É um lugar que serve também para laboratório de novas ideias para depois o futebol aproveitar isso posteriormente? Eduardo, eu adicionaria aquilo que já foi comentado, que eu não vejo o futsal na frente do futebol, cara. Nem em termos de publicação. Se nós pegarmos assim livros que o Rodrigo mencionou, eu me lembro quando eu defendi a tese de doutorado, isso foi em 2008, ou seja, já se vai um bom tempo, eu encontrei uma vasta literatura em futebol para trazer para o universo tático do futsal, que eu discutia, sobre estratégia e tática. Mas eu consultei muitos livros de futebol, de espanhóis, franceses, que eu encontrava muita dificuldade em literatura em futsal. Há uma literatura em futsal, inclusive eu sou um dos autores em futsal, mas há pouca literatura em futsal. Então, e como há pouca literatura em futebol no âmbito nacional, mas não no âmbito internacional. E percebo que a publicação de artigos científicos, eu não saberia afirmar, mas já há estudos que mostram um certo equilíbrio nessas duas áreas. Então, eu não vejo o futsal na frente do futebol. Agora, interessante, eu queria comentar que eu participei como aluno, assim como o Alex, eu fiz a licença B, ainda não terminei, a licença B de futebol da CBF Academy. Inclusive, o Rodrigo foi o nosso professor lá. Eu entendo que os profissionais de futebol têm altíssimo nível, cara. Altíssimo nível. E eu digo isso tanto os professores quanto os alunos, cara. Há muita gente competente, muito bem informada, com muito conhecimento trabalhando em futebol. Essa minha chegada no Atlético agora, eu encontrei profissionais de altíssimo gabarito, cara. Muito estudiosos, mas muito mais do que eu tinha encontrado no futsal.
Eu não sei, assim, ó, a comissão técnica no futsal, mesmo nas categorias menores, nesses grandes clubes, ela é muito mais densa, cara. No sentido de que tem mais pessoas e o treinamento, ele é com mais pessoas, ele precisa de mais pessoas. Então, eu estou muito bem impressionado com o que se faz no futebol, cara. E não é só do ponto de vista, assim, da parte mais biológica, né, fisiologia, biomecânica e áreas afins, mas também do ponto de vista técnico-tático. Eu acho que tem muita gente estudando, essa é a impressão que eu tenho. Tem muita gente estudando futebol, dedicando-se ao futebol, com uma linguagem contemporânea no futebol, com trabalhos consistentes no futebol. Então, eu entendo que eu não vejo assim, o futsal na frente do futebol. Eu acho que são dois esportes em franca ascensão, desse ponto de vista da investigação, da publicação, do trabalho. Não vejo ninguém com vantagem aí nesse ponto de vista. Eu nem me lembro mais a pergunta que você me fez, Eduardo. Não, mas... Você tinha me perguntado alguma coisa. Eu já vou me despedindo aqui. A resposta satisfaz plenamente. Desculpe aí se eu divaguei. Não, obrigado. Se tem um lugar para divagar sobre futebol, esse lugar é aqui no futebol mesmo. Rapaz, a verdade é assim, eu não sei ainda a implicação existencial desse isolamento na minha vida. Então eu ainda... Você entende ou não? Não sei como é que eu vou sair disso, cara. Eu não sei ainda. Professor, precisaremos de um distanciamento histórico para responder isso. Olha, não vai ser fácil. Agradeço obrigado, professor. Cara, a presença aí do Rodrigo, do Maurício, pessoas que eu admiro. É a primeira vez que eu estou com o Alex. Foi muito interessante te ouvir. Eu ainda não li o teu livro, mas essa é uma leitura obrigatória para mim daqui para frente. Um grande abraço aí para todos vocês. Valeu, obrigado. Alex, e os jogadores da nova década, os jogadores da próxima década, eles ainda, ou mais do que ainda, eles precisam buscar no futsal a primeira formação deles? O que tu pode dizer para os jogadores da próxima década em relação ao futsal como um degrau para o futebol? Na verdade, o meu recado é para o pai desses meninos, né? Sim. São eles que vão procurar os clubes, são eles que vão ter ali o primeiro insight de imaginar qualquer situação. O recado que eu sempre dou para os meninos é que mantenham a paixão pela bola, em jogar bola. E aí jogar bola é no quintal, é na rua, é na quadra, é no campo, é num clube de futebol, é na casa do vizinho. Jogar bola é jogar bola. Isso era assim quando o Charles Miller chegou. Aliás, hoje é aniversário do primeiro jogo, né? Charles Miller fez o primeiro jogo 15 de abril de 1895. Então é tempo pra caramba que a rapaziada corre atrás de uma bola. E para os pais, cara, é aquilo que eu sempre brinco. Antes dos 12 anos é brincadeira, é ludicidade, é brincar com a bola. E se você quiser um direcionamento, imaginando que o seu filho possa ter ali uma adolescência e uma possibilidade de ser atleta no futuro, é iniciar com a quadra, procurar um clube mais perto que te ofereça essa condição. E o principal, quando achar o clube, que aquele treinador que treina o seu filho ofereça a ele esses conceitos de aprendizado, de ludicidade, de entendimento, de regra, de disciplina, que são coisinhas que ele vai usar ali na frente. E aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer ao Maurício, porque eu aprendi muita coisa lá na licença B, estou esperando agora para saber quando é que vai ser a A, para que a gente dê sequência nisso. Um abraço ao Leitão, tentei fazer com que você ficasse mais jovem, você infelizmente não aceitou, mas tá tudo bem. A Wilton, um prazer, né, tá aqui contigo, sorte aí com os meninos no Atlético. E a você, Eduardo, legal, a gente vai acompanhar mais de perto e discutir futebol dessa maneira com profundidade é sempre muito legal. Então, meu agradecimento a vocês aí pelo convite e pelo papo que a gente teve. Obrigado, Alex, e também obrigado a cada um dos espectadores que deixaram seu comentário aqui, um nível incrível de comentário. Isso nos deixa muito felizes, porque o Futre já está há muito tempo desenvolvendo esse tipo de conteúdo, e tudo que trata de futebol a sério nos interessa.
futsal não podia ter ficado de fora disso. A gente ainda tem que voltar a falar mais e mais dessa influência do futsal no futebol. Futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Obrigado a cada um de vocês. A gente volta a qualquer hora. Valeu, galera.